Agora a gente vai falar sobre o que vai acontecer nos próximos dias, né? Porque tem um calorão acontecendo aí, inclusive nos últimos meses. Mas o outono já tá logo aí, batendo na porta. E ele promete um clima mais agradável. É aquilo, friozinho de manhã, calor à tarde, friozinho à noite. Porém, a estação também vem acompanhada muitas vezes com um tempo seco, o que favorece o aumento das doenças respiratórias. É por isso que hoje aqui no estúdio a gente recebe o Dr. Marcel Menon, que é otorrinolaringologista e que vai nos dar dicas para reduzir a possibilidade de contágio dessas infecções. Você tá bem, doutor? Eu tô bem, Regiane. Seja bem-vindo, Mulheres, tudo jóia. Aí, assunto importante que todo ano a gente fala, mas é sempre bom lembrar, né? Prevenção, porque afinal de contas, esse cardápio dessa época do ano cada vez vem maior, né? O cardápio de vírus, eles vêm se modificando. E os sintomas são muito parecidos normalmente. Como é que a gente consegue diferenciar? Tem como, se não pelos testes, saber se a pessoa está contaminada com Covid, com coronavírus ou com outros vírus de gripes e resfriados? Então, Regiane, assim, a grande diferença de um resfriado, de uma gripe, do Covid, é o vírus que está causando. Né? Então, no resfriado, por exemplo, tem uma série de vírus, como o rinovírus, o adenovírus, que em geral são sintomas um pouco mais leves, né? Mais localizados, eu diria. Que dá nariz entupido, dá secreção, mas em geral não dá aquele mal-estar, febre ou até sintomas pulmonares. Na gripe, o principal vírus são os da família do influenza, que aí sim, principalmente em pacientes com algum tipo de imunodepressão, né, mais debilitados, idosos, por exemplo, pode também, além da febre, do mal-estar, pode até dar algum tipo de sintoma pulmonar. E o Covid, que a gente conhece tão bem, né, que é da família do coronavírus, aí é uma salada russa, né? A gente viu que no começo a maioria dos pacientes não tinha sintoma no nariz, só perdia o olfato, depois parecia mais como uma gripe, um resfriado. Então, assim, para falar bem a verdade, se a gente não tiver um teste para ver, né, exatamente qual vírus que está causando, muitas vezes é difícil da gente diferenciar o que está acontecendo. Mas é importante saber qual é o vírus, porque baseado no princípio de que a gente vai ter que ficar combatendo o sintoma, vai ter que esperar o ciclo do vírus, faz alguma diferença saber qual é o vírus que infectou? Eu acho que em algumas situações sim, principalmente se a gente está com o Covid, né? Porque o Covid ele tem essa capacidade de transmissão muito alta em alguns pacientes específicos que tem algum tipo de imunodepressão, então algum paciente idoso ou então algum bebezinho pequeno que ainda não tem o sistema imune super desenvolvido, né? É importante a gente ter essa consciência que a gente está com essa infecção para evitar de alastrar e de contaminar outras pessoas, né, que possam ter esse mesmo sintoma. Porque dependendo do vírus, a gente já fica esperto com os próximos sintomas que podem aparecer. Pois é, assim, idealmente, né, assim, a gente estando com um quadro, uma síndrome gripal de forma geral, independentemente de resfriado, de gripe ou de Covid, o ideal é a gente ter uma precaução 3 vezes mais de contaminar outras pessoas, né? A gente vê no Japão, por exemplo, é muito comum as pessoas andarem de máscara, né? Tem essa preocupação muito grande em relação a contaminar as outras pessoas. Que é importante a gente ter e trazer um pouquinho dessa cultura. Eu acho que depois do Covid criou-se um pouco mais, né? A história de lavar a mão, de passar um álcool gel e até mesmo de usar a máscara quando a gente está com um quadro desse e tem alguma situação que é inevitável sair de casa, por exemplo. Eu tenho visto isso nas ruas. Algumas pessoas, por exemplo, ontem eu fui embora de táxi, o taxista estava com a máscara, acredito eu, ou com medo justamente desse contágio que está acontecendo agora, né? Ou ele, de repente, estava contaminado e não queria passar para os passageiros. Aqui na emissora, as pessoas têm tomado esse cuidado, quando está com algum sintoma, coloca a máscara. Acho que esse foi um dos legados que a pandemia deixou pra gente, né, doutor? Eu acho isso positivo, acho que até em termos de cidadania, né, de preocupação com o próximo e não querer atrapalhar a vida do próximo, acho que é uma lição boa que a gente trouxe. Se é possível falar que teve alguma coisa boa, né? Uma coisa a gente aprendeu, acho que isso foi uma delas, né? Agora, por que algumas pessoas, quando pegam uma gripe ou um resfriado, fatalmente acabam evoluindo para uma sinusite? E muita gente fala isso, eu não posso resfriar nem um pouquinho, ou qualquer gripe que eu pego, tenho que entrar no antibiótico, porque sempre evolui para uma sinusite. O que acontece nesses casos? Então, quando a gente está falando de sinusite, de fato, de toda aquela quantidade de pessoas que têm uma síndrome gripal, 0,5% a 2% evoluem como uma rinocinusite bacteriana mesmo, né? E aqui a gente não está mais falando dos vírus, está falando de uma bactéria, né, que em última instância o tratamento é com antibiótico. O que é a rinocinusite? Rinocinusite é a inflamação dos nossos seios da face, né? Por isso que dói tanto aqui, né? Pois é, o nosso nariz ele funciona como se fosse um corredor que leva o ar do meio externo até as nossas vias aéreas inferiores. E anexo a esses corredores, a gente tem algumas salas que são os seios da face, né? Então a gente tem, por exemplo,
os seios maxilares, que são esses que ficam aqui atrás da bochecha, os seios etimoidais, frontal e o esfenoide, o frontal que fica aqui em cima do olho, né? Então pode dar a sensação de dor de cabeça, né? Mostra ali pro traquinas, pro pessoal ver de onde a gente está falando, para localizar no rosto. Então aqui está o seio maxilar, o seio frontal que fica em cima do olho, os etimoidais e os esfenoidais ficam mais para dentro da nossa cabeça, né? E o que é a sinusite? Quando dentro dessas cavidades a gente tem o acúmulo de muita secreção, no caso especificamente de uma sinusite bacteriana secundária a uma infecção por uma bactéria, né? Então, nesses quadros virais, né, que a princípio era só uma inflamação, isso pode, como eu falei, de meio a 2% dos casos, evoluir para um quadro de sinusite bacteriana e ter que tomar antibiótico e outras medicações. Mas quando a pessoa está sentindo esses sintomas de dor nessa região, é porque já está infectado ou não necessariamente? Só quando está cheio de secreção já está dolorido, já está sensível? Pois é, só isso não é um fator de diagnóstico da rinocinusite bacteriana. Uma gripe, um resfriado podem dar dor de cabeça, por exemplo, né? Mas o quadro da rinocinusite bacteriana, via de regra, ela dá dores mais intensas, pode dar febre, mal-estar, né? E a pessoa ficar acamada e principalmente ter um tempo de duração também mais prolongado. O vírus, via de regra, 7, 8, 9 dias, ele morre sozinho no nosso corpo, independentemente de medicação. A bactéria, principalmente nos casos da sinusite, ela tende a persistir por um tempo mais longo e aí a gente começa a considerar a possibilidade, a necessidade de ter que entrar com alguma medicação contra as bactérias, né, diferente do que seria num quadro viral, por exemplo. Acho que esse é um outro mito também que é super importante da gente esclarecer para as pessoas de casa. Às vezes a gente cria essa expectativa de, eu já fiz tudo, nada resolveu, então eu vou tomar antibiótico que resolve tudo. Não é isso. Antibiótico é uma medicação que mata bactéria. Sim. Contra o vírus ela não vai ter grande impacto. Então a gente tem antibiótico uma excelente medicação, mas a gente tem que guardar essa carta na manga para quando ela de fato é necessária. Porque o efeito colateral do uso de antibióticos sem necessidade é terrível, né, Exato, não só em termos de resistência bacteriana, né, mas também de efeitos adversos no nosso corpo, desde diarreia até efeitos hepáticos, né, no nosso fígado e outras coisas. Tá passando bastante imagem de criança aqui lavando o nariz, fazendo inalação, apareceu até um pulmãozinho ali, né, com um pouco mais infectado. E aí eu queria que você falasse sobre as crianças, especialmente, nesse grupo de pessoas mais frágeis, crianças, idosos, imunossuprimidos. Quais cuidados extras que essas pessoas têm que ter nessa época do ano, doutor? Olha, acho que pensando nesse fato, né, dos imunossuprimidos de crianças, a gente pensar na evolução para quadros graves, né? O que a gente pode fazer para prevenir que haja uma evolução para um quadro grave? Vacinação, em primeiro lugar, é uma coisa muito importante, né? Tanto para o idoso quanto para a criança. E a vacina também, outro mito, às vezes a gente acha que vai tomar vacina e nunca mais vai ficar gripado. Não é esse o grande objetivo da vacina da gripe, por exemplo, mas ela ajuda sim a gente evitar de evoluir de um quadro leve para um quadro grave, né? E eventualmente ter que ser hospitalizado e tudo mais, né? Então, vacinação é uma coisa muito importante. Cuidado com as nossas vias aéreas, né? E ter todas essas medidas com as crianças especificamente, né? Então, veio da escola, que a gente tem bastante contato com outras crianças e com muitos outros vírus, chegar em casa, já tentar trocar de roupa, de preferência tomar um banho, lavar bastante a mão, evitar de coçar o olho, de ficar levando a mão na boca e principalmente a lavagem nasal, né? A lavagem nasal é um grande aliado para a gente nesse sentido. Então vamos mostrar que a gente já está aqui com os produtos, né, ou os aliados, que são esses, como se fosse uma garrafinha de squeeze, né, para fazer essa lavagem nasal. Como é que funciona, doutor? Então, a lavagem nasal a gente divide ela em dois grandes grupos, que é a lavagem nasal de baixo volume e de alto volume. A de baixo volume são os sprays, o conta-gotas, né, que basicamente ele dá um spray, um volume pequeno de líquido que tem dentro do nosso nariz. Mas para umidificar, mas não para remover. Exatamente. A secreção que está lá dentro. O spray ele tem a capacidade de chegar mais ou menos até essa região que a gente fala que é a cabeça da concha inferior, que é onde fica mais inchado quando a gente tem uma rinite ou mesmo quando tem um resfriado. Qual que é a grande vantagem da lavagem nasal de alto volume? É que ela tem essa capacidade de, através do volume, entrar por um lado e sair pelo outro lado do nariz. Mas qual é o caminho? Eu sempre tive curiosidade de saber, porque quando infecta tudo, a gente está com essas cavidades todas preenchidas com, né, com muco, etc., qual é o caminho que essa lavagem faz? Ela consegue percorrer
todo esse caminho? Sim. É mesmo? Então, aqui no fundo do nosso nariz, né? Então, o nosso nariz, um lado direito, ele é dividido do lado esquerdo por uma estrutura chamada septo nasal, que é uma parede que divide um lado do outro. Ah. Lá no fundo, nessa região que chama rinofaringe, ele junta, vira uma coisa só. Então, o caminho que o soro faz é justamente esse. Passa pela cavidade nasal, chega na rinofaringe e volta pelo outro lado. Um outro possível caminho que o soro poderia fazer é ir para a boca. Sim. Só que aí a gente tem essa estrutura aqui que é o pálato mole, né? Que ele funciona como se fosse uma válvula, que é o que permite também, por exemplo, quando a gente vai comer, que o alimento não vá para dentro do nariz. Então é por isso que a gente fala durante a lavagem nasal, ou para abrir a boca, ou para falar porque aí esse pálato fecha e aí o líquido entra por um lado e sai pelo outro. E a pessoa não engasga, né? Exato. E dá para fazer com essas garrafinhas ou então esse aqui o pessoal chama de lota, é isso? Exato. A garrafa, né, ela tem acho que antes disso, né, o grande benefício da lavagem nasal com alto volume é essa capacidade de remover mecanicamente uma secreção, uma crosta que esteja acumulada dentro do nariz que o spray nasal não conseguiria remover. É um adjuvante do tratamento, né? Exato. A garrafa, né, então a gente preenche com soro fisiológico, ou a gente faz o soro fisiológico aqui dentro, né? E aí, uma coisa que é muito importante em relação à técnica. A forma correta da gente fazer a lavagem com a garrafa é com alto volume e baixa pressão. Não pode apertar de uma vez. Por que eu estou falando isso? Na popularização do Instagram e virou moda, né? Sim. Um monte de gente postando vídeo. Tinha muita gente que tinha a percepção que estava tendo muita otite associada à lavagem nasal com alto volume, com a seringa, com a garrafa, né? E é justamente por causa disso. Lá no fundo, lembra aquela região que eu falei que chama rinofaringe? A gente tem essa estrutura que é a abertura da tuba auditiva. A tuba auditiva é uma comunicação entre o nariz e a nossa orelha média. Então, se a gente pega o soro fisiológico e aperta muito forte, o soro vai vencer a resistência dessa tuba e vai parar dentro da nossa orelha. Aí você leva a bactéria Por pra isso que a gente tem que fazer com alto volume e baixa pressão. Ou seja, não é para apertar muito forte. Coloca no nariz e apertando devagarzinho, naturalmente o líquido vai entrar por um lado e sair pelo outro. Então, se estiver fazendo a lavagem nasal com a seringa, ou mesmo com a garrafa e está sentindo dor de ouvido, é porque você está apertando muito forte. Tá fazendo errado, né? A grande vantagem da lota é essa, porque você não precisa apertar. A atuação dela é pela gravidade. Então, você coloca no nariz e só vira para esse lado. Então, pela ação da gravidade, ela vai entrar por um lado e sair pelo outro. Então, ela fica à prova da gente colocar muita pressão e o líquido subir para dentro da orelha média. E esse líquido que você está falando é sempre o soro fisiológico, né? Você recomenda a pessoa associar alguma coisa aqui no soro fisiológico? Tem algum estudo, alguma coisa que mostre que alguma substância diluída nesse soro pode ajudar a combater a infecção? A lavagem nasal do dia a dia básica é com soro fisiológico a 0,9%, né? E dentro disso tem uma série de variações, desde o soro hipertônico, né, com 3%, ou seja, tem mais sal. Tem também a possibilidade de associar o xilitol, que é o mesmo xilitol de adoçante que a gente utiliza e que também é utilizado em pasta de dente, por exemplo, porque ele tem justamente essa propriedade de quebra do biofilme bacteriano, né, que são as placas. Ele tem algumas propriedades super interessantes também que ajudam a prevenir a gente de ter uma infecção associada às vias respiratórias. Olha que e tem alguns estudos que mostram um ganho, um benefício muito bom com o xilitol. E quanto de xilitol a gente colocaria numa garrafinha como essa, por exemplo? O xilitol ele tem algumas apresentações, né? Então, tanto os 5% que a gente utiliza em casos cirúrgicos, né? E um pouquinho mais de 1,5%, tá? Existem formulações prontas para a gente comprar, né? Que já com xilitol acaba ficando mais fácil, mas é possível também ou mandar numa farmácia de manipulação ou mesmo pegar o adoçante em si e colocar. Não é a minha forma favorita, né? Porque a forma como que a substância é preparada para um fim de alimentação, ela não tem o mesmo rigor de uma formulação para uma medicação. Então, eu prefiro ou numa farmácia de manipulação ou até comprar os produtos prontos que já têm essa disponibilidade. E, na verdade, tem uma série de outras possibilidades de gamas de medicação de pós-operatório, para caso de rinocinusite crônica no pós-operatório, como corticoide, mas aqui sempre lembrando, né? São situações que é fundamental ter indicação médica para misturar qualquer coisa dentro da garrafa para a gente pôr dentro do nariz, né? Aquela receitinha caseira. A mucosa
mucosa do nosso nariz ela é super sensível, né? Então, Sim, tem muitos estudos e, por exemplo, até uma coisa popular que usam bastante, que é a buchinha do norte, né? Tem gente que faz solução de buchinha do norte para pôr dentro do nariz. Péssima ideia. Tá? Isso pode causar uma série de lesões. Tá. Bom, deixa eu abrir aqui já para vocês mandarem pra gente no @Gazeta Mulheres as suas dúvidas com relação a esse tema. O Dr. Marcel também está aqui para ajudar a gente a tirar essas dúvidas de como a gente pode se prevenir, né? A melhor coisa é a prevenção sempre, né? Com certeza. Aí quando de repente tem um resfriadinho chegando ali, querendo aparecer, a gente já quer fazer alguma coisa para barrar ele antes que evolua, né? Nas crianças esse medo é muito grande também. Sim. E esse tempo seco que o outono, que o inverno propõe daqui para frente, tem alguma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, uma inalação com soro, além da própria lavagem? Se a gente sentir já algum sintoma, o que você recomenda? A lavagem nasal é uma excelente alternativa, né? E eu acho que assim, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? E no caso das crianças, a mãe né, o melhor médico do filho é a própria mãe, né? Porque ela já passou por aquilo tantas vezes, então ela já tem a receita correta. Então todas essas alternativas podem ajudar bastante, né? Desde umidificador, desde a inalação sem medicação, a lavagem nasal, todas essas medidas que eu já mencionei, né? Para prevenção de transmissão dos resfriados. E acima de tudo, a gente lembrar que nos quadros de infecção viral, né, o que vai fazer a gente de fato ficar doente ou mesmo evoluir para uma infecção mais grave é como o nosso sistema imune está agindo, né? E o que a gente faz para ajudar o nosso sistema imune a trabalhar a plena potência? Então, comer direito, dormir direito, no caso dos adultos, evitar bebida alcoólica, né? Evitar situações de estresse, de coisas emocionais que vão acabar drenando a nossa energia. Então, todas essas situações acabam diminuindo a nossa imunidade e aí predispondo que haja alguma infecção viral quando a gente é exposto. Porque exposto mesmo, a gente está exposto a todo momento, todo, né? Em qualquer lugar, é verdade. Bom, eu vou dar um recadinho e já venho. E aí, a Franciele está perguntando sobre recém-nascidos. A gente já pode fazer essa lavagem nasal nos recém-nascidos e ela quer saber, se for possível, qual a melhor posição para fazer nos bebês. Tá. Lavagem nasal de alto volume em recém-nascido não é uma boa ideia. Não é indicado? Tá? Não é indicado. O ideal é fazer com o conta-gotas, né? Que é uma forma que vai acabar sendo mais confortável e evitar de ter qualquer problema. Uma outra coisa também para a gente evitar no recém-nascido, além da lavagem nasal com alto volume, é a posição que a gente precisa ficar preocupado também. Se a gente põe um volume muito alto com a criança muito deitada, ela também pode se engasgar, né? Dependendo, ela ainda não tem essa capacidade de proteção muito grande. Né? Então, assim, recém-nascido, sim, dias, semanas, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? De quanto tempo que é liberada a lavagem? Tudo bem no recém-nascido, se tiver com muita corizinha, né? Tem alguns tipos de rinite no recém-nascido, não é ruim fazer, mas a gente tem que tomar cuidado para evitar. Às vezes a gente já tem algum filho mais velho que faz com uma seringa de 5, de 10 ml e acaba se empolgando, então esse é um caso para a gente tomar cuidado. Mas ao mesmo tempo, o recém-nascido ele evolui muito rápido, né? Então em poucos dias ele já consegue se defender muito bem, é só tomar alguns cuidados, né? No começo talvez até conversar com o pediatra para fazer uma aplicação em conjunto para ver como é que funciona, é sempre uma boa ideia. Né? Para mostrar como é. Você indica fazer o soro fisiológico caseiro? A pergunta da Vivi. Olha, não está errado fazer, tem muitos otorrinos de pediatras que gostam também, tá? Eu, pessoalmente, não gosto muito, pelo mesmo fato que eu expliquei do xilitol, né? A pureza do cloreto de sódio, do bicarbonato que é vendido no supermercado para a gente colocar na comida, não é a mesma de uma farmácia, né? de uma indústria farmacêutica ou mesmo de uma farmácia de manipulação. Então, eu pessoalmente acho mais fácil ou já comprar o soro pronto ou comprar esses produtos para a gente que já vem... Tem uns pozinhos, né, que vem de já vem os sachezinhos para a gente diluir, na água. Porque em última instância, até o próprio soro fisiológico, se a gente está falando de custo, né, que seria o grande benefício da solução caseira, no próprio SUS a gente consegue pegar o soro fisiológico. Então, assim, mais uma vez, não é que está errado, é uma questão de preferência, tem muitos colegas otorrinos pediatras que orientam, que fazem. A minha preferência pessoal é para ir para alguma solução um pouquinho mais pura. Tá. A Eni Jordão está dizendo que o ouvido dela tenho sempre meu ouvido quando faço um sopro, um ouvido tampado. O que será? Que ela vive congestionada. Quando faço um sopro, assim, alguma pressão, né? Isso
qualquer ação que a gente tenha dentro do nariz ou na boca que tenha algum impacto no ouvido, a gente está falando da tuba auditiva, que é aquela comunicação que tem lá no fundo. E de fato ela abre e fecha em ações como, por exemplo, sabe quando a gente pega o avião ou quando a gente vai descer a serra, que dá uma entupida no ouvido, a gente fecha o nariz, faz até fazer na orelha? Sim. É isso que a gente está fazendo, a gente está jogando a pressão, está jogando o ar para dentro da tuba auditiva para equalizar a pressão de dentro da orelha com a pressão do ambiente. Quando a gente masca chiclete ou engole qualquer coisa, também a gente está abrindo e fechando a tuba auditiva. Impossível falar para ela exatamente o que ela tem, mas com certeza está associado a alguma dinâmica da tuba auditiva. Ou ela tem alguma disfunção na tuba auditiva, ou mesmo algum tipo de otite crônica que fica com líquido acumulado lá dentro, né? Tá. Sônia, quer saber mais sobre rinite? Nessa época do ano, provavelmente, as rinites ficam ainda mais atacadas com esse tempo mais seco, né? O que as pessoas podem fazer e quais cuidados? Porque eu me lembro que no começo da pandemia, principalmente, em que a gente ficou realmente tomada por aquele medo, né? Muito grande, de não saber, o desconhecimento sobre a doença, eu tive uma preocupação ainda maior com essa coceira que muitas vezes a pessoa que tem alergia acaba levando a mão muito mais vezes ao rosto, né? E a mão acaba sendo esse veículo que justamente vai levar o vírus ou vai levar uma bactéria, enfim, e a pessoa vai acabar se infectando. Esse cuidado continua, né, doutor? Com certeza. Então, assim, a rinite alérgica, né, como o próprio nome diz, ela é um tipo de alergia, né? Então, vamos fazer uma comparação. Alergia a camarão, por exemplo. A pessoa que tem alergia a camarão, toda vez que ela come camarão, ela tem sintoma, né? O que ela faz para não ter sintoma? Não come camarão, né? Então, a rinite alérgica funciona da mesma forma. Toda vez que a gente ficar exposto a fatores que deflagrem sintomas de rinite, a gente vai ter sintoma. Então, poeira, tapete, carpete, cortina, umidade na parede, pelo de cachorro de gato, o mofo, né, que está muito associado ao fungo também, né? Então, o primeiro passo de controle da rinite alérgica é fazer uma higiene ambiental legal, né? Então, evitar de ter dentro do quarto, por exemplo, livro, bichinho de pelúcia muito acumulado, muito tapete, muito tecido que acumule muita poeira que a gente não limpe com tanta frequência, aquele cobertor que ficou guardado no armário o ano inteiro, aí fica um pouquinho mais frio, você já tira e já se cobre, né? Alguns cuidados também com colchão e com travesseiro, sabe quando a gente bate no travesseiro e sobe aquele monte de partículazinha, né? Aquilo pode ter ácaro também, então colocar uma fronha antialérgica e ter um colchão antialérgico também é uma coisa que pode ajudar se está tendo muita exacerbação. Colocar em colchão antialérgico. Exato, exatamente. E a lavagem nasal com certeza vai ser sempre uma medida que vai ajudar muito, como eu expliquei, para a gente remover o excesso dos alérgenos, né, e ajudar a umidificar, hidratar a mucosa do nosso nariz. Se a pessoa está com um sintoma muito persistente, está tendo muita queixa com impacto na qualidade de vida, aí chegou a hora de procurar um especialista, seja um otorrino, seja um pediatra, seja um alergista, né? Para aí sim entrar com um tratamento medicamentoso que tem uma série de opções muito boas também. Tá certo. Bom, e fica aquele recado, né, gente? Vamos colocar a carteirinha de vacinação em dia também, porque o inverno vai chegar e vai chegar com tudo, né, doutor? É isso mesmo. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui. Foi ótimo o papo. Eu que agradeço. Fica aberta a porta para uma próxima, com certeza. Muito obrigado. E para fazer contato com o Dr. Marcel, você vai lá no Instagram e começa a seguir @drmarcelmenon. @drmarcelmenon. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Obrigado.